Se alguém te pedir para você citar alguma obra de arte famosa, provavelmente você vai citar alguma do período Renascimento. Justamente porque nesse período foi o ápice da arte, então a gente tem muitas obras de artes que são conhecidíssimas até os dias de hoje. Olá, eu sou Laís e hoje a gente vai falar sobre o período do Renascimento. Só que para começar a falar do período do Renascimento, né, o nosso foco aqui é a arquitetura, mas para começar a falar sobre ele a gente vai ter que dar aquele geralzão, né, o que estava se passando na época do Renascimento, da onde que surgiu o Renascimento e o que ele acabou influenciando nos movimentos posteriores e quais as características principais tanto das outras artes, da sociedade em geral, quanto da arquitetura, que é o nosso foco. Então o Renascimento tem justamente esse nome porque o pessoal ali da era do Renascimento teve a intenção de renascer com os conceitos que a gente tinha na Antiguidade, mais precisamente no Império Grego, né, no Império Romano e principalmente na época dos gregos. O Renascimento foi um movimento que, né, durou 3 séculos ali, né, então a gente, no século XIV, XV e XVI, então ele tem 3 períodos que são desses séculos, que marcam esses séculos, 1300, 1400 e 1500, ficaram conhecidos como 300, 400 e 500, mil perdões pelo italiano, que mal português a gente sabe. Mas claro que tem cada período desse tem as suas características, mas todos eles englobam o Renascimento. Dito isso, agora a gente sabe que o Renascimento ele aconteceu no final ali da Idade Média, né, no começo da Era Moderna, né, foi a partir dali de 1400 mais ou menos que a gente começou uma nova fase do mundo, né. Então o pessoal que estava vivendo no Renascimento, na época do Renascimento, tinha muito essa nova visão de mundo, né. Até então a gente tinha uma visão mais teocêntrica do mundo, né, de Deus como o centro do universo, então tudo era girando em torno disso, né? A Igreja Católica era muito forte nessa época, né? O cristianismo pela Igreja Católica. Então essas pessoas começaram a pensar fora da caixinha, digamos assim, eles começaram a ver, a estudar mais os antigos da época da antiguidade, né? A gente tem algumas fases da história, a gente tem a pré-história, a antiguidade, a Idade Média e a Era Moderna, que é a qual a gente vive. E esse pessoal ali da Idade Média começou a reviver, né, os escritos, os ensinamentos do pessoal da Antiguidade. Egito, Grécia, Império Romano, né? E como vocês sabem, tanto o Império Romano como a Grécia, né, Atenas, eles eram politeístas. E principalmente na Grécia a gente tinha uma sociedade muito voltada ao filosofar, ao pensar, né? Então tudo isso os renascentistas gostariam de reviver para que não só nas artes, mas como a forma de viver dessa sociedade fosse evoluindo. Então lá na Antiguidade Clássica a gente tinha muito mais esse classicismo, esse individualismo, o cientificismo, o racionalismo e principalmente o antropocentrismo, que seria o ser humano, né, como o centro do universo, né, tudo partindo da ideia do ser humano. Então o racionalismo sendo o único caminho para se chegar ao conhecimento, ao cientificismo, que hoje a gente vive muito nessa era, a gente voltou muito com essa força do cientificismo, que tudo precisa passar por um crivo científico, né, de experiência científica. Então essa ideia já vem lá da Antiguidade Clássica. O individualismo, que infelizmente a gente vai perdendo isso, né, com a força da esquerda, a gente vai acabando perdendo essa característica na nossa sociedade, que é a busca pelo individualismo, né, o ser humano como ser único, buscando seus próprios caminhos, suas próprias ideias, seu próprio conhecimento e principalmente tendo o direito individual, né? O classicismo, né, já pelo próprio nome já diz, é essa busca pelo clássico, né, pela antiguidade clássica, né, tanto os conceitos quanto a arte também.
Então ali para vocês se ambientarem no que estava acontecendo, ali em 1400, no começo de 1400, né, no século XV, a gente teve a invenção da prensa. Então a invenção da prensa foi muito importante, que até então a gente precisava dos copistas copiando, geralmente monges católicos, né? Então era até isso a igreja comandava, né, os escritos, o que podia ser escrito ou não. E com a prensa qualquer pessoa poderia prensar suas ideias muito mais rápido, muito mais fácil e barato, e espalhar suas ideias para o povo inteiro. Então vocês imaginam a revolução que não foi. Eu acredito que seja uma revolução assim, tal como a internet foi pra gente, né? Porque era um mundo antes e pós-internet, assim como era um mundo antes e pós a prensa. E aí, bem nesse início, né, do século XV, a gente teve a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, né, com o Manifesto de Martinho Lutero, ganhou muita força também, justamente por causa disso, porque qualquer um conseguia panfletar suas ideias muito fácil, né, e realmente Martinho Lutero tinha um ponto, né, tanto que tomou a proporção que tomou. O Renascimento surgiu de cidades italianas, né, de Florença, né, a Florença é a mãe ali do Renascimento. Lembrando que também nessa época, mais ou menos nesses séculos, né, a gente tem o início de uma nova classe, uma nova classe. Isso é óbvio que reflete nas artes também, porque até então a gente tinha os feudos, né, o reinado. Então você nascia pobre, camponês, você seria um pobre camponês o resto da vida, assim como se você nascesse nobre, você seria nobre. Só que aí a gente começa o novo mundo também, né? As Américas sendo descobertas, a América, a África sendo melhor explorada. Isso faz com que, primeiro, que expanda o horizonte do pessoal, né? Então os europeus, os renascentistas, eles começaram a pensar também, a redescobrir novas coisas, porque pegando influência desses novos povos que foram sendo conquistados, né, das Américas, da África, então da Ásia também, né? Então tudo isso vai sendo trazido para a ideia e formando o ser renascentista, né? O povo, essa nova pessoa, tanto que a partir daí, né, do começo daí, que a gente começa a entrar na era moderna. Ali voltando da nova classe social, né, as pessoas começaram a comercializar, e principalmente com a comercialização mercantil, né, faz com que pessoas que antes não poderiam ter nenhum prestígio, elas não eram da nobreza, então elas não tinham prestígio mesmo, e elas começaram a enriquecer através do comércio. Isso foi assim que surgiram os burgueses, né? Só que aí você imagina, até então a gente tinha os nobres que valiam, e se você não era nobre, você não tinha grande valia para a sociedade. Ainda que você enriquecesse, você ainda era um burguês, né? Não era visto como status, não era algo legal de ser, tanto quanto um nobre. Então, nessa época, a gente tinha muitas encomendas de retratos, né? Os novos ricos, eles contratavam os artistas para fazerem retratos deles, para mostrarem as suas riquezas, mostrarem o seu glamour, seus status, justamente para tentar galgar maior status na sociedade, né? Então vocês podem ver que a própria Mona Lisa, né, que é uma pintura super conhecida do período do Renascimento, é um retrato. Então a gente tem muitos retratos famosos dessa época, foi aí que a gente começou a retratar as pessoas, e vocês podem ver também alguma característica da pintura do Renascimento, é essa perspectiva. Então a gente tem a Mona Lisa ou qualquer outra pintura, né, que seja um retrato, e ao fundo a gente tem normalmente alguma paisagem. Uma paisagem em perspectiva, então você percebe que a pessoa está na frente e atrás dela tem uma paisagem, não é uma coisa chapada, meio 2D, como até então era. Justamente porque nessa época a gente ia aprofundando os conhecimentos científicos e o conhecimento da arte também. Então foi possível no Renascimento essa nova vertente da perspectiva.
com os novos ricos também, com a burguesia, a gente tem um novo tipo de mecenato, né? O mecenato é o patrocínio aos artistas, e antes o que a gente só tinha com a Igreja Católica, agora a gente também tem com os novos ricos. Como eu falei, tinha encomendas de vários outros tipos de arte, além da arte sacra. Foi na época do Renascimento também que a gente começou a pensar no projeto arquitetônico, na edificação como projeto arquitetônico, né? Esse estudo pragmático, ele foi sistematizado no Renascimento, e hoje a gente usa muito parecido, a gente usa esse mesmo sistema para projetar ainda, né? E isso foi inventado lá pelos renascentistas. No século I a gente teve um arquiteto, né? Nesse século ainda quem era arquiteto também era inventor, também era pintor, também era um artista, então era multifunções, mas a gente teve um cara muito conhecido, o Vitruvius, ele era grego, e ele é mais conhecido por causa de Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci fez um quadro sintetizando a ideia de Vitruvius, que seria a proporção exata, né? A proporção exata do ser humano. Então a gente tem esse quadro aqui, e esse quadro ele mostra como a harmonia do ser humano é perfeita. Então todos esses conceitos vão moldando a cabeça dos renascentistas justamente para colocar o homem como centro, né? Por isso que toma tanta força o antropocentrismo. A escultura renascentista, ela deu muita força ao homem e às suas ações, né? Então, geralmente, agora não só mais contando uma passagem bíblica, mas o que o homem fez, qual foi a ação do homem em relação àquele episódio. Então, esse era mais o foco, né? Os artistas começaram a descobrir as pinturas, as esculturas gregas, né? Aqueles homens fortes, né? Então, o que a gente tinha antes, a gente passou a ter de visões diferentes com o Renascimento. Aí no século XVI, ainda um pouquinho posterior, né? Mais lá pro finalzinho do Renascimento, a gente teve muitas mortes, a gente teve muita peste, né? Muitas mortes, então a gente acabou tendo o êxodo rural, o pessoal acabou migrando mais para as cidades. E com essa migração a gente teve um aumento ainda do comércio, né? Então é claro que isso acaba rompendo com o que a gente tinha antes de mundo, e agora a gente acaba iniciando uma nova era, a era moderna. Vale lembrar também que na escola a gente aprende muito sobre o rompimento com a igreja do Renascimento, mas não é bem assim, né? Inclusive tem aqui, até nesse livro aqui, esse livro aqui eu gosto muito, do Ben Shapiro, O Lado Certo da História. Ele conta como a base civilizacional nossa do Ocidente é através de Jerusalém, né? Ou seja, os judeus, e de Atenas. A nossa racionalidade e tudo mais, e o quanto a gente se afastando disso, e se afastando bastante disso, o quanto a gente está entrando em causa, e por mais que a gente tenha um crescimento exponencial de qualidade de vida e tudo mais, a gente ainda assim está bem mal das pernas como sociedade. Tudo isso porque a gente acabou se afastando desse conceito. E ele até cita, né, ele vai nos mostrando vários pensadores, né, e principalmente, inclusive, do Renascimento, e a gente percebe que realmente o pessoal do Renascimento, eles não eram ateus, né, como às vezes pode ficar meio que nessa ideia de que é um movimento ateu, mas os renascentistas, na verdade, ao invés deles irem pela ideia sempre da Igreja Católica, agora eles usavam do conhecimento, do cientificismo, justamente para validar o divino, para validar as coisas de Deus. Então não era algo separado, né? Claro que muitos deles ainda eram católicos, muitos deles eram do clero. A gente vê que é uma ideia errada de que o Renascimento é um começo ali do ateísmo. É claro que muita coisa vai se ramificando até que hoje a gente chega na ideia, né, de Deus não existir. Mas nessa época isso nem era pauta. O conhecimento, ele era mais
uma ferramenta para provar e para mostrar Deus, não provar que Ele existe ou não, mas para mostrar a sua grandeza e as coisas que Ele criou. E justamente pensando nessa perfeição de Deus, eles conseguiram reformular, né, pegar de volta, renascer aquela ideia das formas clássicas, né? Então, da pureza das formas, o quadrado, o retângulo, aliás, o quadrado, o círculo, a esfera, o cubo, a pirâmide. Então, são formas puras, justamente pensando na divindade, né, em Deus, mas com uma mentalidade muito mais buscando o conhecimento científico também. Então, a gente não tem uma valorização do conhecimento, da ciência, em detrimento da religião, de nenhuma forma. Inclusive, os renascentistas, eles imaginavam que através das proporções, né, 1 para 1, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, através dessas proporções a gente conseguiria alcançar a ordem cósmica divina. Como uma herança, né, da antiguidade clássica, a gente traz para as artes essa solidez, a funcionalidade, mas principalmente a beleza, considerando a harmonia, a proporção, a ordem, tudo isso para refletir a ordem divina e a proporção, que era algo que era visto como algo que deveria ser desejável para você se elevar, né? Então, hoje a gente acabou perdendo um pouco isso, né? A gente tende a fugir isso depois da era moderna. A gente tem o desconstrutivismo das ideias, e isso é lógico que a gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo muito com isso. Todo o método de fazer arte também agora era pensado, era algo científico também. Então, as esculturas, elas eram mais realistas, as pinturas eram mais realistas também, eram mais calculadas. Você pode ver que também nas pinturas a gente tem mais seres mitológicos que antes a gente não tinha, né? Dos períodos anteriores. Agora a gente também foi incorporando essa cultura através do Renascimento, justamente porque foi buscado da Grécia e de Roma essa ideia. Então agora eles também incorporaram nas artes. A gente tem uma anatomia bem marcada, né? Isso também é herança, né, da antiguidade clássica, e as expressões masculinas são bem fortes e tende, né, as expressões femininas a serem mais suaves. Nova síntese intelectual também, então agora é por isso que a gente tem, é tão conhecido até hoje os pintores, os escultores, né, os artistas renascentistas, porque nessa época foi começar a ser buscada a fama, né, através das suas artes. Então, também eram muito bem pagos, né? Como eu falei, a gente estava surgindo uma nova classe de ricos que podiam ser os novos mecenas, né, desses artistas. Então, agora a gente também teria status para o artista. Os renascentistas, então, eles cortam essa ideia a gente tinha até o gótico, né? Que era o período anterior. A gente tinha muita influência árabe também, né? A gente tinha os arcos ogivais, tudo isso os renascentistas cortam, porque eles querem voltar com a forma clássica, né? A perfeição na proporção, e isso, claro, no quadrado e no círculo. Então, as plantas também, as plantas das igrejas, né? Olhando de cima, o que antes a gente tinha nos movimentos anteriores, a gente tinha uma planta em cruz, né? Agora a gente volta à antiguidade. Agora a gente volta a ter plantas retangulares, justamente para trazer essa proporção que muito era estudado também através da Bíblia, né? Como uma proporção e ordem divina, e essa proporção era replicada tanto em altura, quanto em largura, quanto em profundidade das obras renascentistas. A gente tem muitas obras bem conhecidas ainda hoje, né, que vêm construídas no Renascimento. Acho que a mais impactante, assim, que a gente pode lembrar é a Catedral de Santa Maria del Fiore, que foi feito por Brunelleschi, né, mas
Ele, na verdade, ele finalizou, não foi ele que começou, né? Inclusive ele ganhou um concurso, foi feito um concurso para finalizar a cúpula, né? E ela é incrível, de uma tecnologia, né? De uma engenhosidade incrível, como ela alcançou um tamanho muito superior ao que se fazia antes, né? Então, com certeza foi um baque para a época. A própria Florença, né, que foi o berço do Renascimento, a gente tem a Catedral de Pisa, né, que é aquela a torre tortinha, mas do lado da torre tem a catedral, ela também é do Renascimento. O Batistério de Florença, a Basílica de São Florencio, tudo na Florença. O Palazzo di Farnese também, e todas essas obras a gente consegue ver essa proporção e as formas clássicas, né, as formas puras, bem delineadas, né? A gente não tem aquele movimento que a gente vai ter no Barroco posteriormente, nem os arcos ogivais que a gente tinha no Gótico anterior. Tudo isso eram mais, apesar de ter bastante ornamentos, a gente tinha as formas clássicas bem sequinhas ali, delimitadas. Bom, então era isso. Eu tentei ser o mais sucinta para falar sobre o Renascimento, mas esse assunto dá muito pano para manga. Realmente foi uma era muito rica de detalhes, então a gente podia ficar horas aqui falando sobre o Renascimento, mas eu tentei trazer os aspectos mais gerais sobre ele, sobre as artes, qual o contexto dele e por que ele foi tão importante, quais as características que ele teve e para onde que a gente foi depois disso, né? Aí eu tenho um vídeo falando sobre a arquitetura barroca, que é o movimento posterior ao Renascimento, e lá dá para entender bem como que o barroco foi se originando, né? Como que a gente saiu da era renascentista para a era barroca. Então você pode ver aí, eu vou deixar no card. E é isso. Até mais e até o próximo vídeo.